Que você possa pedir a Deus pela vida do João. Que o Senhor, que sempre esteve com esse meu irmão, Senhor, passe na frente. Que a gente também possa se pedir que Nossa Senhora cubra o João com o seu manto sagrado. Ave Maria, a cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Jesus. Se você trouxe a sua Bíblia, deixa aberta, por favor, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Eu imagino que essa passagem, se não todos nós que estamos aqui, ou a maioria, né, com certeza talvez já ouviu essa leitura, né, essa passagem, essa história, em algum momento, né? De repente já ouviu falar desta história, desta narrativa, né, da profecia dos ossos secos. E nós estamos aqui começando, né, na comunidade Missão Novo Caminho, estamos retornando, né, hoje, com os nossos encontros de oração, com as nossas atividades. E você que tem recebido, né, esse convite, seja diretamente, né, pelo WhatsApp, pelo Facebook, no Instagram, enfim. Você que viu de alguma forma, né, a divulgação desse encontro que nós estamos realizando, né, esses Gigantes da Fé 2025. E veja que essa moção que Deus inspirou, né, no coração da comunidade, né, de realizar estas 6 primeiras semanas do ano até o início da quaresma, né? Depois se você vê lá na programação, né, se for conferir lá no calendário, você vai ver que essas 6 semanas que nós estaremos de maneira particular orando nesta direção, né, com esse propósito dessa moção e dessa inspiração dos Gigantes da Fé, vai terminar, né, próximo, né, da quaresma, né? E aí nós vamos, né, realizar aqui na comunidade, nos encontros, uma outra direção de oração. Mas veja, por que desta moção eu quero, antes de entrarmos aqui na palavra, trazer você que está aqui conosco nessa noite, né, aqui no encontro, e aquele que de repente estão aí acompanhando nesse momento, trazer também para você, para que você se una conosco nessas 6 semanas também de clamor, de oração, porque veja que nós estamos vivendo na igreja e no mundo um ano santo, amém? Um ano jubilar. O Papa, né, proclama a cada 25 anos, né? Alguns anos atrás era de 50 em 50 anos, e a igreja meio que antecipou, vamos dizer, né, este ano de extraordinária graça, né? Este ano até que em muitos lugares vão ter a oportunidade, né, daqueles que vão fazer peregrinações ao longo de todo o mundo, ter a graça até mesmo de indulgência, né, plenária. Então vejam, é um ano particular. É um ano, vamos dizer assim, não que todos os anos, como nós rezávamos aqui agora há pouco, que como até a gente rezava ontem, né, na segunda-feira, na nossa reunião de oração, né, na igreja, no calendário litúrgico, né, da igreja, nós estamos já vivenciando o tempo comum, amém? Mas veja que aquele que caminha com o Senhor
pela fé nunca é um tempo comum, né? Porque é aquilo que nós rezamos agora há pouco, que o Ivan nos ajudava a conduzir e rezar nessa noite. Né? Aquele que é o Senhor de todas as coisas e faz sempre novas todas as coisas, aquele que verdadeiramente um dia fez essa experiência do Espírito Santo em sua vida e percebeu e percebe a cada dia o Espírito Santo mudando e transformando a sua vida, esta pessoa vai perceber que a presença, a ação de Deus na vida dele, dela, na família, no trabalho, enfim, no estudo, nunca é comum. E veja que eu quero convidar você a encher o seu coração nesta primeira noite desta fé, desta confiança, desta esperança. Veja que o tempo já está passando rapidinho, não é verdade? Nem parece, né? Foi aí há poucos dias que a gente vivenciou, né? O Natal, a virada do ano, né? Não sei se de repente você tem essa impressão, né? O tempo está passando muito rápido, né? Já estamos aí, né? Na segunda quinzena de janeiro. Né? Daqui a pouquinho já é fevereiro, daqui a pouco já entra carnaval. E veja que nesta correria do ano, da vida, do mundo, talvez muitas pessoas ainda não ouviram e não entenderam, veja, não apenas de ouvir no sentido humano, mas de compreender o que o Papa e a Igreja, e nós aqui de maneira particular, ao longo dessas 6 primeiras semanas do ano, ao longo desses gigantes da fé, de nós mergulharmos junto com a Igreja nesta moção. É um ano da esperança. Amém? Você pode dizer para a pessoa mais perto de você aí, ó, é um ano da esperança. Algumas pessoas até de repente podem dizer assim, nossa, mas esperar mais. Já estou esperando há tanto tempo. Não sei se talvez é a sua realidade que você esteja vivendo. Como o Ivan rezava agora há pouco, né? Nos ajudava a rezar agora há pouco. De repente, talvez em situações particulares da nossa vida, talvez muitas pessoas estão, talvez desta mesma forma, na sua mente, no seu coração, dizendo assim, esperar mais. E veja, meu irmão, minha irmã, que o convite que o Senhor nos faz, hoje, nesta primeira noite dos Gigantes da Fé, o convite que o Senhor faz para a igreja e para o mundo todo neste ano santo, neste ano jubilar, de mergulhar na experiência da esperança, não em qualquer pessoa, não em qualquer coisa. E veja, é isso que o Espírito Santo vai nos ajudar a descobrir e a experimentar, não somente ao longo dessas 6 semanas, mas ao longo de todo esse ano. Nós vamos ver lá no último dia do nosso encontro, que será o tema de encerramento, que a esperança não engana. Amém? Aquele que caminha com o Senhor, aquele que busca ser fiel ao Senhor, ainda que muitas vezes não entenda a direção desse caminho, e como nós dizíamos agora há pouco, ainda que muitas vezes seja difícil crer, confiar e esperar, ainda assim que seja difícil, ele vai descobrir porque é uma verdade de fé. Eu não posso te convencer dessa verdade, porque veja, essa verdade é do Senhor. Somente o Espírito Santo pode convencer os nossos corações dessa verdade. Qual verdade? Que o Espírito Santo, que é aquele que nos concede a virtude, a graça da esperança, ele não nos engana. Amém? Ele não nos decepciona. Talvez muitas pessoas no início desse 2025, veja, como a gente dizia agora há pouco, né? Travou aí a virada do ano e ainda continuam desanimadas, desesperançosas, desanimadas, decepcionadas. Deixa eu fazer uma pergunta para você e para você que está nos acompanhando nessa noite. Você não precisa me responder. Diga aí no profundo do teu coração com sinceridade. É assim que você está nesta noite? É assim que talvez diante de alguma situação na sua vida você se encontra nessa noite? Olha, eu não sei, mas dentro do meu coração e da minha alma existe um vazio, existe um desânimo, existe uma tristeza, existe um desespero, existe uma decepção, enfim. Veja, é nesse lugar que o Espírito Santo hoje e ao longo de todo este ano de maneira particular, ele quer infundir em nós uma nova graça, amém? Uma nova fé, uma nova confiança, uma nova esperança no Senhor. E veja, para que isso aconteça, Deus vai precisar levantar um povo novo, amém? Que começa de mim, que começa de você. Diz para a pessoa que está do seu lado, Deus quer levantar você
para começar um tempo novo. Deus te coloca hoje, meu irmão e minha irmã, você que está aqui, você que nos acompanha nessa noite. Deus te chama a ser um profeta da esperança. Amém? Um homem e uma mulher da esperança. Um homem, uma mulher que leve a esperança a todos os lugares. Esse é o pedido do Papa para os católicos de maneira particular. É lógico, para todos os cristãos, né? Mas de maneira particular para todos os católicos. O Papa até ele mesmo vai dizer, olha, eu convido e convoco a toda a igreja a ser peregrino da esperança. E veja que peregrinar é caminhar. Amém? Por isso é que a esperança que o Senhor nos convida a compreender e a mergulhar e experimentar nessa noite, é uma esperança não passiva. Veja, no sentido literal, não é uma esperança de braços cruzados. Isso não é esperança. Isto é omissão. Isto é, num certo sentido, desculpe talvez a expressão, isso é não tomar a atitude que Deus espera que a gente tome. Isso é entregar os pontos, jogar a toalha. E veja, nós estamos apenas iniciando o ano. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, não é ano de jogar a toalha, irmão. Não é ano de entregar os pontos. É ano de continuar peregrinando na esperança. Amém? Se você encontrou aí na sua Bíblia, vamos ler, é um texto um pouco longo, mas é interessante a gente olhar o contexto todo. Para a gente compreender qual é a mensagem que Deus quer nos trazer aqui nessa noite. Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1. Na Bíblia da edição Ave Maria, é a página 1171 da Bíblia Ave Maria. A palavra vai nos dizer assim, queridos irmãos e irmãs. A mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos, no meio desses ossos numerosos, que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor, filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi, só vós o sabeis. Ele disse-me então, profere um oráculo sobre esses ossos. Ossos dessecados, lhes dirás, escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé. Vou fazer reentrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Porém vós, músculos, farei vir carne sobre vós, vos cobrirei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais. E sabereis assim que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, assim como tinha recebido ordem. No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir. Em seguida, um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir aos outros. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nascia neles carne e que uma pele os recobria. Todavia, não tinham espírito. Vamos repetir esse último trechinho? Todavia, não tinham espírito. Profetiza ao espírito, disse-me o Senhor, profetiza, filho do homem, e dirige-te ao espírito. Eis o que diz o Senhor Javé. Vem espírito dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que reviva. Proferi o oráculo que ele me havia ditado, e daí a pouco o espírito penetrou neles. Retornando à vida, eles se levantaram sobre seus pés, um imenso exército. Então o Senhor me disse, filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles dizem, nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos.
Por isso dirige-lhes o seguinte oráculo: eis o que diz o Senhor Javé: ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos, eu vos farei sair deles, para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o Senhor, ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles, quando eu colocar em vós o meu espírito, para vos fazer voltar à vida, e quando vos hei de restabelecer em vossa terra. Sabereis então que sou eu, o Senhor, que o disse e o executei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em algumas traduções, esse último trechinho, né, a tradução ela está um pouquinho diferente. Vai dizer assim, o Senhor dizendo para o profeta Ezequiel: eu sou aquele que digo e faço. Amém? Vamos repetir isso? Eu sou aquele que digo e faço. Imagina, irmãos e irmãs, a seguinte cena. Eu quero convidar você a viajar comigo nesta visão de Ezequiel. Amém? Ezequiel era um homem escolhido por Deus, como você que está aqui nesta noite. Como eu dizia para você, Deus vai contar com você para este ano novo. Amém? De maneira particular. Porque você está aqui também bebendo da mesma graça que nós, que a comunidade também está bebendo aqui hoje. Veja que os gigantes da fé não são aqueles aqui apenas que estarão pregando e rezando aqui. Você também hoje, Deus está te levantando como um gigante, uma gigante da fé. Então veja que Ezequiel era um desses homens também, que tinha sido ungido por Deus para ali no meio de Israel, no meio da situação especial e particular em que o povo estava vivenciando naquele momento. Ezequiel foi levantado por Deus para ali ser profeta, para ali pregar a palavra, para ali anunciar a vontade de Deus para todo o povo. Veja que lá no Antigo Testamento, muitas vezes essa foi a realidade do povo de Israel. Qual é a realidade? O Senhor lá no livro de Deuteronômio, uma vez ele dizia assim para o povo: olha, eu dou a vocês dois caminhos, duas direções. Um caminho de vida e um caminho de morte. Um caminho de bênção e um caminho de maldição. Um caminho de felicidade, de bem-aventurança e um caminho de tristeza. E vocês são livres para escolher qual caminho seguir. Veja como é extraordinária a bondade de Deus, não é verdade, irmãos? Deus, enquanto Deus, Ele poderia nos impor. E veja que Jesus, no Evangelho, a gente vai perceber isso. Jesus, Ele nunca impôs. Jesus, quando sempre teve a oportunidade de anunciar o reino de Deus na vida de uma pessoa, de pregar a boa nova para uma pessoa, Jesus, Ele nunca impôs. Ainda que a nossa escolha, a nossa decisão, seja no Senhor ou não, ela vai ter uma consequência. Amém? Diga para a pessoa que está mais perto de você, vai ter uma consequência. A sua escolha sempre tem consequência. E veja que Deus mostrou isso para o povo lá em Deuteronômio, né? A gente poderia até pensar assim, né? Deus é tão simples muitas vezes, né? Como 2 mais 2 são 4. É como se Deus dissesse para o povo: olha, se vocês me obedecerem e seguir a minha vontade, a minha palavra, vocês não vão morrer, vocês não vão ter tristeza, vocês não vão ter desespero. Veja que isso, é lógico, não é um mar de rosas também. É em meio a dificuldades, é em meio a obstáculos, em meio a provações. Mas veja, o Senhor, Ele promete que em todos esses obstáculos, essas provações, essas dificuldades, porque aquele povo está unido a Ele, está fiel com Ele, o Senhor estará sempre presente na vida deles. Amém? Agora veja, embora Deus é Deus, e Ele possa fazer as coisas com quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é Deus, se aquela pessoa escolhe não ser fiel a Ele, ainda que Deus ame aquela pessoa, tenha misericórdia na vida daquela pessoa, e com certeza tenha poder para agir na vida daquela pessoa, talvez muitas vezes, veja, o que você vai ouvir nesta noite agora que eu vou dizer aqui, pode parecer meio estranho, meio difícil para você, mas veja, é uma verdade de fé. Muitas pessoas, e veja que o povo estava vivendo a mesma realidade naquele momento. Quantas e quantas vezes o povo escolheu o outro caminho?
escolheu não ser fiel ao Senhor, escolheu quebrar aliança com o Senhor, escolheu desobedecer a palavra de Deus e a vontade de Deus. E qual foi a consequência disso? Muitas vezes o povo era destruído. E veja que é o contexto que nós estamos lendo aqui de Ezequiel 37. Grande parte do povo de Israel tinha sido levado para a Babilônia para ser escravo. Foram levados para o exílio. E veja, Ezequiel foi junto. Amém? Quantas vezes eu já me peguei lendo esse versículo, esse texto, e dizer assim, mas por quê? Se Ezequiel foi fiel ao Senhor, e procurava e buscava ser fiel ao Senhor, porque ele também foi levado para o cativeiro em meio à Babilônia. Veja o que eu dizia para você no início desta pregação, um ano da esperança, e talvez ao você ouvir essas primeiras palavras, alguns poderiam pensar assim, esperar mais? Veja que grande parte do povo foi levado para a Babilônia, e Ezequiel foi junto. Grande parte da nação de Israel já tinha sido destruída, o templo, enfim, tudo mais. E veja, quantas vezes Deus precisou de Ezequiel para dizer para aquele povo, olha, a culpa não é do Senhor. O que nós estamos vivendo aqui é culpa dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados. Nós somos responsáveis por estarmos aqui na Babilônia, porque a gente quebrou a aliança, a gente desobedeceu à vontade de Deus. E veja que muitas vezes Ezequiel precisou dizer isso para o povo. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados, os nossos erros, e precisamos voltar para Deus. E veja que muitas pessoas não ouviram a voz do profeta. Veja, não apenas a voz do profeta, mas no profeta não ouviram a voz do Senhor. E eu espero, meu irmão, minha irmã, que você que está aqui hoje conosco, que você que talvez esteja nos acompanhando, possa ouvir o que eu estou dizendo nesta noite. Que o Senhor nos diz nesta noite. O primeiro grande passo para uma ressurreição, e nós vamos ver o que Deus vai fazer aqui no texto que nós lemos, começa por um pequeno passo, que sem ele, muito pouco acontecerá de graça na nossa vida, se nós não nos convertermos. Amém? Diz para a pessoa mais perto de você, nós precisamos mudar de vida. E o povo não mudou. Veja que se a gente olhar lá o comecinho do livro de Ezequiel, vai dizer que muita parte do povo continuou quebrando aliança com Deus. Ou seja, desculpa a expressão, se afundando ainda mais no pecado, na idolatria, enfim. E veja que a situação estava tão desesperadora. Deixa eu abrir esse parênteses aqui, porque é um ano de esperança, amém? É um ano de graça que Deus quer nos ajudar a olhar as coisas no mundo, para a nossa vida, para a nossa história, com uma esperança. Mas veja que aquela situação que o povo estava vivendo estava tão desesperadora, que Deus precisou dar uma visão particular para Ezequiel. E como eu dizia para você, quero convidar você a imaginar isso comigo. O Espírito Santo vai dizer a palavra, toma Ezequiel e faz ele andar por uma planície. O texto que nós lemos aqui, né? Vai dizer que aquela planície estava sem vida. Se a gente olhar a expressão aqui, né? Estava ali cheia de ossos. Deixa eu fazer uma comparação aqui meio extrema. O que Ezequiel enxergou, num certo sentido naquela planície, foi um grande cemitério. O que é que existe no cemitério? Pessoas mortas, sem vida, cadáveres, ossos secos. A palavra vai dizer que
o Espírito Santo foi levando Ezequiel para vários lugares. Era uma planície grande. E a palavra vai dizer que aquela planície estava coberta de ossos secos. Você consegue imaginar essa cena, irmão? Desculpa a expressão que eu vou usar aqui de novo, tá? Imagina o bairro da Vila Zezé, onde nós estamos aqui. Essa descidinha nossa aqui da Machado de Assis. E você olhar aqui de cima para baixo, você vê isso tudo coberto de osso. É a visão que Ezequiel tinha. Que o Espírito Santo mostrou para Ezequiel. Eu não sei se você ficaria com medo ou receoso de dizer assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu sou o único ser vivo neste lugar? Você já viu aquelas cenas de filme de guerra, né? Quando as pessoas vão procurar sobreviventes. Imagina talvez Ezequiel, né? Espalhando aqueles ossos. Não, tem que ter algum vivo aqui. Não pode ser só eu, né? Tem que ter mais alguém aqui que ouviu a voz de Deus, que fez a experiência com o Senhor. Não é possível que seja só eu que esteja aqui. Consegue imaginar, irmão? Irmã? Ezequiel espalhando os ossos, andando e osso, e osso, e osso, e osso, e não tem vida. Até que ele ouve a voz do Senhor dizendo para ele: Ezequiel, você acha que esses ossos podem voltar a viver? Se você estivesse no lugar de Ezequiel, o que você diria? O que nós diríamos? Percebe o sentimento de fé, de confiança e de esperança? Eu não vejo nada nesse lugar, Senhor. Só vejo morte. Lembra lá da passagem do semeador, Mateus 13? Senhor, esse terreno aqui está muito difícil de plantar, não vai dar nada não, Senhor. Não vai nascer vida, como dizia, né? Aquele personagem, né? Nem a revólver vai nascer vida nesse lugar. Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, você acha que esses ossos podem voltar à vida? Nós lemos na passagem, né? O que Ezequiel vai dizer? Senhor, só o Senhor sabe. Você concorda comigo, irmão, irmã? Que Deus poderia fazer assim, como Ele fez na transformação da água em vinho nas bodas de Caná, como Ele fez, por exemplo, lá em Pentecostes. Ele simplesmente poderia fazer aqueles ossos do nada se levantarem em novas pessoas. Mas não foi assim que Deus fez. Se a gente olhar bem a passagem, nós vamos ver que Deus começa a fazer coisas aos poucos. Amém? A gente olha o extraordinário da passagem, né? O milagre feito. Mas aquilo aconteceu aos poucos. Diz para a pessoa que está ao seu lado: meu irmão, você precisa ter esperança, porque Deus está fazendo as coisas aos poucos. É que a gente está com pressa demais, né? Para querer resolver a parada. E talvez por isso é que a gente está se desesperando, né? Veja o que é que Deus vai dizer para Ezequiel. Ezequiel, ora. Ezequiel, você é este homem que eu te coloquei nesse lugar, que vai ser a minha boca, que vai ser a minha presença no meio desses homens mortos. Como eu dizia para você no início dessa pregação, Ezequiel, é você que vai ser a porta da graça para esse povo. Por isso é que Deus vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, estende a sua mão e profetiza. Você não precisa responder isso para mim também de novo não, tá? A primeira coisa que Deus fala para Ezequiel é, depois que Ezequiel entende a visão, vê a realidade difícil,
Veja, aqui que nós muitas vezes, de repente, a gente para, ou corre o risco de parar. Qual é a primeira coisa, quando Ezequiel entende a visão, enxerga, qual é a primeira coisa que Deus vai falar para Ezequiel? Ezequiel, ora, profetiza. Dá uma cutucadinha na pessoa do teu lado mais perto aí e pergunta assim: meu irmão, você está orando? Está profetizando? Esses dias eu vi um vídeo, né? Ainda bem que eu espero que seja, né? Que é um vídeo de humor, em que o caboclo ali, né? Todas as coisinhas que aconteciam na vida dele, né? Se ele tropeçava, ele é lá do norte, ele falava assim: desgraça! Aí aconteceu uma situação lá, perdeu o ônibus, filho da peste, sabe? E é interessante que muita gente achava legal, né? Porque caboclo estourado, né? Então imagina, né? Pavio curto. Estou brincando, mas é uma realidade, né? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, ó, não tem desgraça não, irmão. Você não é filho da peste, não. É que no fundo, se a gente prestar atenção, a gente vai perceber que talvez muitas coisas na nossa vida a gente não está profetizando. Pelo contrário, a gente está reclamando, a gente está murmurando, ou o que pode ser pior, a gente está maldizendo. Olha para a bênção mais pertinho do teu lado de novo e fala assim: ó, que o Espírito Santo bota um silver tape na tua boca para que você não maldize mais. Porque se tiver que sair alguma coisa dos nossos lábios, como saiu no lábio de Ezequiel, é profecia, é oração, é proclamar bênção. E veja que Ezequiel começa a fazer isso. Para a gente encerrar aqui, para não estendermos mais o nosso horário, nós vamos ver que Ezequiel ele ora 3 vezes. A primeira vez, ele vai dizer para os ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quando aqueles ossos, vai dizer a palavra, começaram a ouvir a palavra que o Senhor estava dirigindo através do profeta Ezequiel, é que os ossos começaram a reunir. É só depois que a palavra do Senhor foi proclamada, que os músculos começaram a vir, que a carne começou a nascer, que as veias começou a formar, que a pele começou a cobrir. Entende, irmão? Tem coisas na nossa vida, talvez ao longo desse ano, que Deus vai precisar maturar, amadurecer a nossa esperança, porque Deus está fazendo um processo de libertação na nossa vida, amém? De reconstrução, de restauração. E se a gente não entender isso, irmão, a gente não vai chegar na ressurreição que o Senhor quer fazer. Entende o processo? Deus poderia ter feito instantaneamente, se levantar um novo ser. Não foi isso que ele fez lá no Gênesis, no início da criação? Soprou sobre o barro, surgiu um homem e uma mulher. Mas ali Deus não fez assim. Deus começou a juntar os ossos, Deus começou a fazer músculos de novo. Você está vendo aqui um caboclinho bem magrinho. Tá? E eu espero que Deus continue fazendo isso comigo e faça com você também ao longo desse ano. Porque como a Lúcia dizia, o inimigo está trabalhando forte. Amém? Não sei se na sua vida, em algumas situações, tem sido assim, a borracha tem sido forte. Né? E é por isso que Deus está nos dando músculos. Amém? Você vai ver que não tem muito não. Né? Mas o músculo do Espírito. Diz para a pessoa mais pertinho de você, olha, ó, Deus está colocando músculos novos em você. Uma fé nova, uma esperança nova, uma confiança nova, uma força nova, uma alegria nova. Entende, irmão? Entende, irmã? Deus está fazendo. Agora, qual é o convite que Deus nos faz nessa noite, irmãos? 2 pontos aqui para a gente fechar. Na primeira vez que Ezequiel ora e profetiza, ele vai dizer o seguinte, preste bem atenção nisso, meu irmão, minha irmã, porque é essa esperança que o Espírito Santo quer colocar nos nossos corações nessa noite.
A palavra veio dizer, enquanto eu orava. Vamos dizer, enquanto eu orava. A palavra veio dizer, algo começou a acontecer. Eu comecei a ouvir um ruído ensurdecedor e os ossos começaram a se formar. Diz para a pessoa que está do seu lado, você está orando hoje, irmão? Estamos aqui, amém? Você está ouvindo? Está ouvindo? Deus está começando a fazer algo novo. Nós podemos, de repente, até ainda não ver. Ezequiel viu. Enquanto ele orava. Ô irmão, ô irmã, quer ver coisas Deus fazer na sua vida? Continue rezando. Ainda que você sinta que a sua oração não está valendo de nada. Continue orando. Essa é a primeira parte. Ele reza e os ossos começam a juntar. Mas como nós dizíamos agora há pouco, ainda não tinha vida. Lembra lá do Gênesis? Estava bonito o caboquinho ali. Já estava tudo formado. Voltou a ter músculo, voltou a ter carne, voltou a ter pele. Mas ainda não tinha vida. E é aqui que muitos param, irmãos. É aqui que muitos param. Vêm para um grupo de oração, vão para a Santa Missa, vão ao encontro de oração, enfim, ouvem a palavra de Deus, Deus começa a trabalhar na vida dela, Deus começa a fazer algo na vida dela, mas porque aquela pessoa não se abre, não se entrega e não deixa Deus continuar fazendo as coisas, fica como, desculpa a expressão, um ser morto-vivo. E é triste, irmãos. Porque isso está do nosso lado, não é verdade? Por isso é que eu quero convidar você junto conosco nessa noite, a pedirmos essa graça, mais uma vez, para as nossas famílias, para este bairro em particular. Como nós rezávamos agora há pouco, nós orarmos por aqueles que ouviram a palavra de Deus, mas ainda não receberam o Espírito Santo. É somente quando Ezequiel ora da segunda vez, é que a palavra vai dizer que o Espírito vem. É quando o Espírito Santo vem, irmão, que eles podem se levantar de novo. É na segunda vez que Ezequiel ora, que quando o Espírito Santo vem, eles se levantam. O tema dessa noite, não sei se você viu na divulgação, eu até não coloquei aqui no início da pregação, é uma pergunta. Porque no final da passagem, Deus vai dizer para Ezequiel, Ezequiel, esses ossos que você está vendo é o meu povo, é a nossa família, são pessoas dos nossos amigos, pessoas próximas de nós, é o meu povo que está morrendo aqui. E sabe o que é que eles estão dizendo? Porque é um mundo que já está desesperado, é um mundo que já não consegue mais ouvir Deus, é um mundo que já não consegue mais ver Deus. O Senhor vai dizer para Ezequiel, Ezequiel, o que é que está saindo da boca desse povo? A nossa esperança está morta, nós estamos perdidos. E a pergunta que eu faço para vocês que estão aqui nessa noite é, como o tema dessa noite, a nossa esperança está morta? Estamos perdidos? Não. Segura na mão da pessoa mais perto de você e diz assim, meu irmão, nada acabou. As coisas ainda não terminaram. Quero convidar o Ivan para me ajudar a rezar aqui, para a gente cantar um canto. Diz para a pessoa que está do seu lado isso, e vamos rezar um pouco. Nós não estamos perdidos. Como a Lúcia colocava no início desta noite, se talvez situações na nossa vida hoje, louvado seja Deus que nós estamos aqui. A gente chegou em luta, em cansaço. E no profundo da nossa alma, veja, é dentro que o Espírito Santo precisa fazer essa obra hoje. Para que você saia do final desse encontro, ao voltar para sua casa,
e poder voltar com essa resposta para aqueles que, como o povo de Israel dizia, poder ouvir da sua boca. Veja, talvez tem pessoas que eu não vou poder chegar, que os irmãos aqui da comunidade não vão poder chegar, mas você está lá. E como eu dizia para você, é de você que Deus vai precisar para que você diga para essas pessoas: meu irmão, nada está perdido. Nada está perdido. Amém? Você viu tudo isso que foi pregado? Que você possa, sim, o nosso tempo está curto, mas que você possa, sim, através dessa canção, sabe, colocar essa esperança. Sabe, essa esperança com a fé no coração de Deus. Enquanto o João prepara a música, eu gostaria de dar um testemunho. Há quase 30 anos atrás, eu estava como um osso ressequido, vivendo o pior momento da minha vida. Daí eu fui convidado a participar de uma missa na paróquia de Santa Branca. E lá tinha um padre chamado Padre Luiz Fernando, que orou sobre a minha vida e profetizou. E ele falou assim, ele profetizou aquilo que eu estava passando e falou: se esse jovem, naquela época eu era jovem, quiser vir testemunhar aqui na frente, pode vir. Mas naquela época eu não tive coragem. Mas depois de 30 anos, se o Senhor estiver vendo aonde ou alguma outra pessoa e puder falar para o Padre Luiz Fernando, pois sobre a minha vida que o Senhor testemunhou, eu estava igual a um osso seco há 30 anos atrás. Padre Luiz Fernando, obrigado. Que surjam pastores, servos e pessoas que tenham coragem de profetizar, como o João falou, bênçãos, profetizar bênção na vida dos outros. Você pode levantar as suas mãos na direção que o Espírito te inspirar, e com essa canção vamos profetizar esse avivamento nessa noite. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção de milagres sobre nós. Queremos ver sinais da manifestação do teu poder, pois quem crê verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura neste lugar. Você que acredita, bate uma grande salva de palmas para Jesus. Eu gostaria de agradecer a todos que vieram aqui essa noite. Que Deus abençoe vocês e os seus familiares. Você também que está aí através do Facebook, que está nos assistindo. Que Deus também esteja com vocês. Assim a gente termina este momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.